Essa é a TV comunitária de Belo Horizonte e esse é o programa Palavra Ética, comigo, Delzi. Vocês já me conhecem, que toda semana nós convidamos pessoas, especialistas, pessoas da comunidade que vêm nos falar sobre temas atuais, mas principalmente com educação para os direitos humanos. Hoje nós vamos falar mais uma vez de questões ambientais, do direito ao meio ambiente, especificamente sobre a questão da água. Nós estamos a todo momento vendo na mídia, seja rádio, televisão, na mídia escrita, os problemas que nós teremos que enfrentar, segundo os governantes. Muito mais a população civil vai ter que economizar água, porque nós estamos vivendo, segundo eles, uma crise hídrica. E é para compreender melhor essas questões relacionadas à água, abastecimento público, a água tratada como recurso e não mais como um bem natural, não apenas como um direito humano, mas também dos animais, da planta, do clima, é que nós convidamos, está aqui nos estúdios conosco, o Paulo Rodrigues. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Delzi. É um prazer estar aqui. Muito boa tarde também a todos que nos acompanham pela TV comunitária de Belo Horizonte. Ok, Paulo, então é geólogo, ambientalista e também pesquisador do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, não é Exatamente. isso, Paulo? Uhum. Paulo, vamos começar do começo. Como que você, posso te chamar de você? Claro, naturalmente, por favor. Como você, um militante social, um pesquisador, um cientista, está vendo essa questão do discurso aí de uma crise hídrica? Pois é, Delzi, nós estamos, na realidade, à beira de um racionamento sem precedentes, tanto de água como de energia, que no final das contas remete à questão hídrica, né? É importante que a gente entenda quais são as causas, porque para enfrentar um problema é preciso que a gente entenda as causas, porque senão nós vamos batalhar sempre na linha errada, né? E se a gente começar a fazer uma lista, né, onde é que estão os erros cometidos que geraram, que nos trouxeram até essa situação hoje de um racionamento realmente que batendo a porta. Então a gente pode começar a traçar talvez um panorama mais global, né, e depois a gente vai focando até chegar aqui do nosso lado, né? Então é claro que nós temos hoje... Só para compreender, então quer dizer, tem uma série de fatores, eu não posso falar assim, só porque choveu pouco esse ano. Exatamente. Né? São muitos fatores. Exatamente. Né? E aí é o que a gente vai começar a conversar com todos, e para que entendamos que, embora um só não resolvesse o problema todo, mas se pelo menos um ou outro não tivesse chegado ao ponto que chegou, a crise seria muito mais branda, né? Então, por exemplo, é claro que nós temos a questão do aquecimento global, né? O aquecimento global, ele acarreta mudanças no regime de chuva. Muito bem. Nós temos também causas nacionais. Nós temos hoje o desmatamento, não só da Amazônia, como também na região sudeste, né? Recentemente... E o nosso estado foi muito desmatado, foi muito desmatado, né? Minas Gerais, graça, infelizmente, como o 5º ano consecutivo, como o estado que mais desmatou a Mata Atlântica, segundo estudos do SOS Mata Atlântica, que é uma ONG, em parceria com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais, né? Então, não há inocentes nessa história toda, né? Nós temos causas globais, nós temos causas nacionais, nós temos causas regionais, estaduais e locais. Então, por exemplo, um pesquisador do INPE já conseguiu provar, e isso foi ratificado agora pela comunidade científica, que a floresta amazônica ela tem um papel fundamental nas chuvas que chegam até o centro-oeste e o sudeste. São chamados rios voadores, né? Descobriu-se que a floresta amazônica ela funciona como, o nome técnico é bomba biótica, ou seja, é uma bomba d'água que ela chupa a água, a umidade que vem do oceano, e ela, ao mesmo tempo, ela emite para a atmosfera de volta toda essa água que cai na forma de chuva, ela emite de volta na forma de evapotranspiração. Quer dizer, são as plantas transpirando e jogando essa umidade para cima. Associada a outras correntes de ar, essa umidade, ela viaja não pelos rios terrestres, mas sim pelos chamados rios aéreos, né, que vêm para o centro-oeste e para o sudeste. Então são as massas de ar. São as massas de ar, exatamente. Só para você ter uma ideia, a conta que se fez no primeiro momento é que o volume de água transportado por esses rios aéreos é, na verdade, o dobro da quantidade de água que todo o Amazonas tem. Só para a gente ter uma ideia do potencial, né, da importância desse mecanismo estar funcionando plenamente para que a água chegue até nós. Então, por exemplo, nós vamos nos lembrar que no ano passado, né, em 2014, nós tivemos mega enchentes em Rondônia, né? Isso por quê?
né? Porque a água que deveria ter vindo por esse sistema de rios aéreos até o centro-oeste e ao sudeste, caiu por lá. E por que ficou no meio do caminho? Porque esse sistema, né, essa bomba biótica da Amazônia, já não está mais funcionando bem. Então nós temos o desmatamento da Amazônia como uma causa nacional, né, para o problema basicamente agora, né, do sudeste brasileiro. Se nós focarmos um pouco mais nos estados, né, nós vamos ver que tanto São Paulo como Minas Gerais foram dois estados que quase que incentivaram o desmatamento ou então a destruição dos nossos mananciais, seja por atividades predatórias, né, empreendimentos predatórios, seja pela mineração, que é um grande problema, mais especificamente de Minas Gerais, e aí mais específico no quadrilátero ferrífero. Nós também temos a região de Conceição do Mato Dentro, que está enfrentando um problema seríssimo agora. Em São Paulo, por sua vez, nós temos um problema que é o pasto e a cana-de-açúcar como monocultura. Né? Nós tivemos São Paulo, foi um dos estados que mais desmatou a Mata Atlântica historicamente. E o avanço para o Cerrado também, exatamente, a soja, enfim. Né? Então, todas essas pequenas coisas que a gente vai ouvindo aqui acolá, quando somados, né, tem uma sinergia, ou seja, uma interação e uma inter-relação muito grande e faz com que o conjunto da obra seja muito maior do que a soma das parcelas individualmente. Então, o que nós temos hoje é um acúmulo de problemas, um acúmulo de erros, equívocos, né? Políticas públicas completamente insanas, políticas públicas voltadas por um discurso desenvolvimentista, que é o seguinte, mais ou menos, nós precisamos de recursos para que com esses recursos possamos combater os problemas que esse modelo de desenvolvimento vem trazendo. Só que essa conta não fecha, né? Porque nós podemos imaginar que nós temos hoje áreas de sacrifício ambiental, nós temos áreas de sacrifício humano. E a pergunta que fica é, para que e para quem que tudo isso está sendo feito? Né? Então, tudo isso vai redundar no que nós estamos vendo hoje. Né? Nós temos ecossistemas sendo destruídos sistematicamente, e quando um ecossistema é destruído, não somente perde fauna, flora, mas principalmente os serviços ambientais que esses ecossistemas promovem. Dentre os serviços ambientais mais importantes é a água. Né? Esses sistemas, né, estáveis há milênios, eles fornecem um ciclo hidrológico harmônico. Sim. Quando esse ciclo é interrompido de uma maneira abrupta e impensada, todo o sistema entra em colapso. Sim. Então, o que nós estamos vendo hoje, na realidade, é um colapso de um mega sistema ambiental. O Paulo, é só para a gente compreender melhor, assim, porque há tanto tempo, você imagina, por exemplo, os debates mundiais sobre as questões ambientais. Por exemplo, Estocolmo, 1972, a Rio, 92. Quer dizer, todo mundo já está mostrando que não há como a natureza funcionar da mesma forma com esse mesmo modelo. No entanto, nós insistimos neste modelo. Agora, eu gostaria de compreender assim, desde a década de 70, nós temos a transferência de várias empresas, principalmente indústrias, que consomem muita energia e também as indústrias, de um modo geral, consomem muita água. Uhum. Uma transferência dessas empresas para o Brasil. Você, como estudioso, como pesquisador, você acha que há muita responsabilidade dos governantes? Nós teríamos, como sociedade brasileira, e aí com nossos representantes, nós teríamos como fazer uma oposição a este modelo? Delze, concretamente? Claro, né, na realidade eu acho que essa é a única saída, né, porque se nós formos esperar que os governantes tomem essa iniciativa, nós não vamos ver solução nenhuma. Né? O que você está me colocando é o que eu ouvi muito frequentemente durante a Rio+20 no Rio de Janeiro. Né? Nós tivemos um fórum muito rico durante esse evento, onde foi falado muito sobre a questão do modelo econômico mundial que Sim. o Brasil segue religiosamente. Né? E qual é esse modelo? Nos países já desenvolvidos, os países hegemônicos, essas empresas elas não conseguem mais as licenças ambientais para as suas indústrias, para os seus empreendimentos. Sim. Então, para elas é muito conveniente os países em desenvolvimento, os BRICS. Sim. Porque aqui, o Brasil sendo um desses países, nós já temos uma mão de obra qualificada, nós temos uma estrutura geopolítica razoavelmente estável, nós temos recursos naturais abundantes, somos países grandes, Sim. China, Brasil, África do Sul. Né? Então nós temos China, então nós temos um manancial muito conveniente para os países hegemônicos. Eles transferem para cá os seus empreendimentos, né? Os problemas ficam todos aqui e eles levam de volta os ganhos. Então é muito fácil, né? É um modelo bem moderno,
né, do que nós vivemos durante o Brasil colônia. Né? Nós Sim. tivemos vários ciclos, né? O ciclo do ouro, o ciclo da borracha, o ciclo da cana-de-açúcar, né? O ciclo de diamantes. Então, tudo isso a gente está vendo hoje, só que de uma forma muito mais intensa e ao mesmo tempo. E isso, inclusive, você coloca dentro dessas causas hídricas, quer dizer, você pensou a questão do aquecimento global, que extrapola a questão da política nacional, os problemas nacionais, os problemas regionais, mas também você foca uma das causas, né, dessa crise hídrica, esse modelo, quer dizer, da mercadoria, né, das commodities. Exatamente. Como que as commodities, quer dizer, ela tem nós estamos atrelados a uma política mundial, mas para a gente compreender melhor, por que essa crise hídrica diretamente ligada à produção de commodities? Esse modelo econômico que eu falava anteriormente, ele é apoiado em duas pernas. Né? Então nós temos indústrias eletrointensivas vindo para o Brasil, né? E o modelo de commodities. As indústrias eletrointensivas, a gente vê, Belo Monte é o exemplo, é o primeiro exemplo. Né? Existem cerca de 30 usinas Belo Monte projetadas para a Amazônia, né? E conforme nós conversávamos anteriormente, isso não é para viabilizar que uma taba de índio receba energia elétrica para botar ar-condicionado, nem que os ribeirinhos que vivem da pesca comunitária, né, ou individual, que eles possam botar freezer para congelar os seus peixes. Né? Evidentemente que isso vem a atender a essa demanda internacional de indústrias eletrointensivas precisando de energia barata. Né? Então, o Brasil, né, acoplado a esse modelo econômico, então já se prontificou a providenciar essa energia barata. Por outro lado, o modelo de commodities é a segunda perna desse sistema perverso. Né? Lembrando que a commodities ela se divide em 3 grandes grupos, né? O de energia, o de comida e o de recursos minerais. Então, se a gente focar pelo menos só nos recursos minerais, porque os outros são também bastante complexos, mas dos recursos minerais, principalmente aqui em Minas Gerais, é onde a gente vê isso com uma certa clareza, né? Tendo em vista que as grandes mineradoras de ferro estão aqui em volta de Belo Horizonte. Né? Então, nós vemos que esse modelo de commodities, que nada mais é do que empresas, né, destruindo determinadas regiões, né, em nome dos seus acionistas e em nome dos seus interesses próprios. E quem negocia, né, porque o modelo de commodities é uma bolsa de valores, e quem negocia lá na frente não está vendo o que acontece aqui. Então, voltando àquela questão das zonas de sacrifício. Né? Então, nós temos zonas de sacrifício ambiental, zonas de sacrifício humano, desatrelados, né, a esse modelo de commodities. Como se lá na frente tudo estivesse muito bom, tudo funcionando muito bem, apenas uma mercadoria, uma maneira otimizada, talvez até mais justa, globalmente falando, para se negociar uma mercadoria. Né? É um preço médio feito pelo mercado global. Então a gente teria um equilíbrio maior, né, nessa negociação, quando na realidade não é isso. Né? Nós temos zonas de grandes impactos ambientais e sociais, né, que não são vistos pelos acionistas. Que você nem sabe quem é o dono do empreendimento. Que você nem sabe né? nem quem é o dono do empreendimento. Paulo, nosso programa ele chegou no final aqui do primeiro bloco. Nós estamos então hoje aqui na TV Comunitária conversando com o Paulo Rodrigues, que é geólogo, ambientalista, um pesquisador e está nos ajudando a compreender melhor essa crise hídrica. E nós terminávamos aqui falando da produção de commodities e de como isso funciona aí no mercado, né, que distancia quem lucra e quem sofre as consequências. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco, retomando esse tema, para a gente também achar algumas saídas, né, Paulo? Exatamente. Nós voltamos daqui a pouco. Para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, esse é o programa Palavra Ética. Eu sou Delze e vocês já me conhecem que todas as semanas nós trazemos pessoas que nos ajudam a promover uma educação para os direitos humanos. Hoje nós estamos falando do direito humano ao meio ambiente, especificamente o direito à água, fundamental, não existe vida sem água. E nós estamos ameaçados, né, por uma crise hídrica, por políticas, por discursos que nos impõem um racionamento para um bem que era visto como abundante. E está aqui conosco no estúdio Paulo Rodrigues, que é um geólogo, ambientalista, pesquisador. Paulo dizia que nós éramos Minas, a caixa d'água do Brasil, e que o Brasil é o estado que tem a maior riqueza hídrica do mundo. Como que de repente estão nos fazendo economizar água? Quer dizer, só para ser solidário ao Nordeste, que sempre teve seca? O Delze, realmente o Minas Gerais sempre foi colocada como a caixa d'água do Brasil, porque era daqui que saíam as águas que iam gerar as energias elétricas, né? A nossa matriz energética brasileira é pautada muito fortemente nas usinas hidrelétricas, né? É claro que nós temos a Amazônia, que tem muito mais água do que Minas Gerais, né? Só que a distância da Amazônia impede que ela seja o grande fornecedor de energia elétrica para o Brasil, mesmo porque nós temos outros problemas na Amazônia, né? O terreno da Amazônia é muito plano, ele não se presta muito a usinas hidrelétricas, porque nós teríamos que fazer inundações de grandes áreas. Mas estão fazendo, né? Estão fazendo a revelia de tudo isso, né? Mas no primeiro bloco também você diz, não são só os rios da Amazônia que trazem a umidade e a água aqui para o Sudeste. Existe um rio aéreo, quer dizer, as correntes, quer dizer, o ar úmido que chega e etc. Então, nós falamos também no primeiro bloco de problemas globais, como o aquecimento global, falamos de problemas nacionais, como a política desenvolvimentista, um segundo momento colonial, que agora a produção de commodities, o mito do desenvolvimento, e falamos também, começamos a falar de problemas locais. Afinal, por que Belo Horizonte? Quer dizer, nós estamos no quadrilátero aquífero. Exatamente. Por que nós temos problema de água em São Paulo e por que nós temos problema de água em Belo Horizonte? Nós temos dois cenários um pouco diferentes em São Paulo e Minas Gerais, né? Vamos lá. Vamos abordar primeiro de Minas Gerais, que fica mais fácil, inclusive para quem está nos acompanhando, que deve ser mais da região daqui, que convive mais com o que a gente vê, né? E o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, é fácil a gente ver aqui, o quadrilátero ferrífero, ele é, como o nome já diz, ferrífero, então nós temos muitas áreas ricas em minério de ferro. Basicamente o minério de ferro não é o único, mas é basicamente o minério de ferro. E por um capricho da natureza e para nossa infelicidade, a camada, né, onde está o minério de ferro é também a camada que armazena a água no subterrâneo. Então, ao minerarmos o minério de ferro, nós destruímos irreversivelmente os aquíferos. E esse é um grande problema que não ocorre, por exemplo, com outros tipos de minério. Mas aqui especificamente acontece isso. Ou seja, no quadrilátero ferrífero, nós já tivemos praticamente todo ele devastado pelas mineradoras de ferro. A única região que ainda está intacta é a região da Serra do Gandarela, que é um movimento, né, do qual eu participo, que tenta preservá-lo. Então, quando nós entendemos que existe esse conflito de interesses entre a mineração de ferro e o armazenamento de água, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Por exemplo, se nós pegarmos os números sobre o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte, que é feito pela Copasa, né? A Copasa, ela abastece alguns municípios da região metropolitana, dentre eles o município de Belo Horizonte. Outros municípios são abastecidos pelos próprios seus sistemas independentes de abastecimento. Mas vamos então voltar aqui para o nosso universo da Copasa. 70% da água que é usada, que é consumida no município de Belo Horizonte, vem de uma única captação da Copasa, que é a captação de Bela Fama, que fica no município de Nova Lima. Esse município, né, essa captação por sua vez, ela capta água diretamente do Rio das Velhas, que não é, como a gente está acostumado a ver, o sistema Cantareira em São Paulo, né, que é uma reserva, né, um reservatório represado e que as empresas vão tirando dali. Bela Fama, ela capta diretamente do Rio das Velhas. E vamos lembrar que o Rio das Velhas já foi no passado um rio navegável. Existem fotos de navios, né? E no final do ano passado, o Rio das Velhas estava quase tão seco, próximo à captação de Bela Fama, que era possível a gente até quase que atravessar a pé, né? Então a gente tem que se perguntar, por que se chegou a essa situação, né? Então é claro que existe uma demanda hídrica crescente, né? Belo Horizonte não para de crescer, a sua região metropolitana não para de crescer, e isso aumenta a demanda hídrica, né? Então aqueles mananciais que outrora eram suficientes para abastecer, já não são mais. E não são mais por quê? Só porque houve crescimento da população? Só porque houve desmatamento? Não, é porque houve também uma negligência na preservação desses mananciais.
E não houve também, quando é possível, Belo Horizonte e essa região não é muito possível, a recuperação. Porque, conforme eu falei, existe um conflito. Se a gente minera o minério de ferro, não há como depois recuperarmos esses aquíferos. Aquelas rochas que... Aquelas rochas desaparecem, né? Sim. Mal comparando, é como nós tivéssemos na nossa casa uma caixa d'água, capaz de armazenar água. Quando eu minero o ferro, eu destruo a caixa d'água. Então eu não tenho onde armazenar. Então a única água disponível que nós teríamos é a água da chuva que cai. Cai e eu tenho que aproveitá-la na mesma hora, porque eu não consigo armazenar. Hoje a Copasa está fazendo um alerta, né, sobre principalmente um dos seus 4 SINs. A Copasa tem chamado SINs, são sistemas integrados, né? Então um deles é o Rio das Velhas, que é uma única captação. Nós temos o sistema integrado do Rio Paraupeba, que é um conjunto de reservatórios, né? E ela está preocupada com esses reservatórios, porque esses reservatórios também já sofreram os impactos da mineração, basicamente ali em Serra Azul, né? Que infelizmente não foi protegido, né? Para que nós não tivéssemos esse problema dos seus reservatórios. É bom lembrar que há alguns anos foi criada a APASul, né? Que é a área de preservação do vetor necessário sul. para proteger os mananciais. O objetivo principal era proteger os mananciais. E se nós olharmos as publicações feitas, inclusive pelos próprios órgãos governamentais, especificamente a CPRM, que é a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, os seus relatórios dão conta de que existem áreas de conflitos hídricos, que a grande ameaça é a mineração de ferro, né? Que é preciso ser feito uma série de estudos para se acompanhar os impactos que essa mineração de ferro causa nas reservas hídricas do quadrilátero ferrífero. Esses estudos nunca foram feitos. Nunca foram feitos porque não é de interesse nem do governo, né, nem do meio produtivo, que a gente costuma chamar de meio destrutivo, né? Então, é aquela filosofia do me engana que eu gosto, vamos levando a coisa do jeito que está para ver como é que fica. Até chegar uma situação extrema dessa. E você me dizia o seguinte, agora põe a culpa em São Pedro, que isso também já é... Também a retórica é sempre a mesma, né? Nós temos a fase, né, Sim. da negação, que foi muito no ano passado, Sim. ano eleitoral, né, a vida está ótima para todo mundo, não há problema nenhum, várias vezes cobrado. E até nos licenciamentos ambientais, nos falaram, já participei de tantas audiências públicas, as pessoas falam, que é isso? Belo Horizonte tem água demais, nunca vai faltar água em Belo Horizonte. Então ignora. Exatamente. Quando tantas pessoas dizem que está comprometendo, está destruindo essas caixas d'água naturais, né? Então nós já passamos pela primeira fase, que é da negação. Nós estamos agora na fase do quem é o culpado. Então, realmente temos, olha, acordamos, imagine você que, de repente, agora o problema está aí na nossa porta e vamos ver os culpados. Os culpados são a população que gasta água escovando os dentes, né? E São Pedro, né? Que era brasileiro e agora deve ter pedido uma outra cidadania, né? Então, deve ser argentino, né? Porque estão comprando energia da Argentina. Bom, e a terceira, ainda tem uma terceira. E a terceira, que vai ser com certeza daqui a um tempo, né? Porque essa crise, de algum tempo a chuva volta de uma certa forma, meio capenga, mas ela vai voltar, né? Ou vai aumentar o preço da água, vai aumentar o preço da água, enfim. As pessoas vão ser forçadas, né? Exatamente. Então, em algum momento, essa situação vai ter algumas melhoras. Sim. E aí vai ser o momento de dizer o seguinte, tá vendo? Nós fizemos o dever de casa certinho. Né? E essa trilogia, ela vai se repetir daqui a alguns tempos, novamente, né? Só que aí, quando a roda girar, tudo vai estar bem mais grave. Porque se nós não mudarmos o modelo econômico, se nós não mudarmos a forma de lidarmos com os licenciamentos ambientais em Minas Gerais, especialmente aqueles que impactam os recursos hídricos, a próxima rodada o buraco vai ser muito mais embaixo. E São Paulo especificamente? Então, São Paulo nós temos uma outra vertente, que é o seguinte, São Paulo é uma metrópole, né? Uma megalópole, ou alguns, como chegam a dizer, é uma necrópole. Então nós temos uma área tão grande, impermeabilizada com asfalto, com o concreto, e um calor que emana desse concreto, que faz com que haja um microclima em toda a região, impedindo que a água caia aonde tem que cair. E cai dentro da cidade, que não serve para nada. Porque essa água, quando cai em cima da cidade, ela só causa inundações e ela não tem como ser represada, armazenada, né? Porque deveria chover nas cabeceiras dos rios que abastecem os sistemas de abastecimento de São Paulo. Sim. Então, lá nós temos a cana-de-açúcar, que é uma monocultura, né? Nós temos uma devastação que foi muito ampla e hoje, por causa do gado também, nós temos um pasto, pecuária, né? A pecuária, forte, né? Nós temos os solos do estado de São Paulo são muito degradados por conta da pecuária. Minas Gerais, a região aqui do quadrilátero é um pouco diferente, mas não deixa de ser também negligência dos poderes públicos, locais, estaduais ou mesmo municipais. Então, uma das causas também que você enumera é também a má gestão. Com certeza, se não houvesse essa má gestão
né, regularmente, né, perpetrada contra o meio ambiente, nós estaríamos vivendo uma crise hídrica, estaríamos, mas muito mais amenizada do que nós estamos vivendo hoje. Né? Porque a soma de tudo isso vai piorando. Né? Todas as causas globais, nacionais, estaduais e municipais, tudo isso junto, né, causa realmente uma situação de crise grave. Sim, Paulo, assim, a gente fica muito preocupado, mas nós somos agentes políticos, sociais, uma consciência de que nós estamos vivendo um momento que a crise, também chama de crise ou de outra coisa, tá aí. Como que nós vamos agir aqui como cidadão, como estudioso? Você aponta qual que é a nossa tarefa? Delzi, a tarefa é, primeiro, preservar os mananciais. Sim. Recuperar aqueles que podem ser recuperados, né? E mais discernimento nos licenciamentos ambientais. Então, se a gente vamos pegar o primeiro, né? Preservar os mananciais. Nós temos no quadrilátero ferrífero, voltando novamente para a questão daqui de Belo Horizonte, a sua região metropolitana, nós temos o último recurso hídrico preservado, o último local, o último santuário ambiental ainda preservado, que fica na Serra do Gandarela. E é da Serra do Gandarela que vertem as nascentes para o Rio das Velhas, sim, que por sua vez vão alimentar Bela Fama, que é a única captação da Copasa que sozinha dá conta de 70% da demanda de Belo Horizonte, 100% de Raposos, 98% de Nova Lima, 97%, se eu não me engano, de Sabará e 35% de Santa Luzia. Né? Então, são municípios muito importantes aqui do nosso lado que dependem exclusivamente de uma única captação. E essa única captação depende do Rio das Velhas. E o Rio das Velhas, a saúde, em termos de quantidade e qualidade, por sua vez, depende dos mananciais, das suas nascentes que estão na Serra do Gandarela. Certo. Então, se nós permitirmos que a Serra do Gandarela seja minerada, como está sendo planejado atualmente pela Vale, né, com o seu projeto Apolo, nós estaremos destruindo os últimos recursos hídricos do quadrilátero ferrífero. Né? Então, assim, tem sentido, né, nós, em nome de um desenvolvimento que cá para nós é para quê e para quem? Né? Para onde vai esse minério que vai ser moído? Vai para a China. Né? 100% do minério previsto para ser extraído na Serra do Gandarela é para exportação da China. Então, assim, como é que se explica para uma criança que está aqui tentando entender todo esse modelo, toda essa situação, que nós estamos destruindo aquilo que nós estamos dizendo que nós precisamos? Né? Então, assim, são vários erros. Né? Recursos minerais não dão duas vezes. Né? Recursos minerais no quadrilátero ferrífero é o repositório da nossa água, que é muito mais importante do que minério de ferro, porque sim, sem minério de ferro teremos algum impacto na economia, o PIB vai ter algum impacto, pode até ser, mas e se nós não tivermos água? Inclusive sem água, nós não temos agricultura, nós não temos comida, nós não temos indústria e também não temos água para a população. Uma economia dependente também, está passando de hora de uma economia mais autônoma, né? Todos dependemos de água, então não há sentido em nós autorizarmos a destruição tão aviltante do último reduto ainda preservado no quadrilátero ferrífero. Sim. Belo Horizonte tem outro, que é o sistema Rio Manso. Sim, também cercadinho, tem um pouco, né? Nós temos, na verdade, são quatro, né? Eu vou até ler aqui para ficar mais fácil. Nós temos o sistema integrado Paraopeba, que ele é composto pelo Rio Manso, o sistema Serra Azul e o Vale das Flores. Sim. Nós temos o Rio das Velhas, que na verdade é o único que tem uma única captação, que é de Bela Fama, que fica ali no município de Nova Lima. Nós temos o sistema Ibirité Barreiro e nós temos o sistema Morro Redondo. Né? Mas assim, só voltando, o sistema Rio das Velhas, ele é responsável por 70% de Belo Horizonte. Né? Então, e agora por que a mídia até não dá muito espaço? Porque a Serra do Gandarela ainda está preservada, ainda. Né? Então não há muito o que se fazer. Né? Agora os outros sistemas que já estão completamente depletados estão, e são neles que a Copasa tenta se ancorar, né? Melhorar o seu sistema de captação, enfim, talvez algumas aproveitamento, né? Fazer algumas transposições, porque já existem algumas transposições nesse momento de crise, para tentar a gordura, né? Tirar um pouquinho daqui, um pouquinho para lá, perto daqui, um pouquinho daqui, quem sabe a gente consegue vencer, né, esse limiar que nós estamos aqui, e daqui a pouco São Pedro vem ajuda e a coisa toda se resolve, e aí ano que vem a gente pensa como é que vai fazer. Tá bom, Paulo, nós chegamos ao final do nosso programa aqui, quero te agradecer muito. Nós falamos aqui hoje com Paulo Rodrigues, que é geólogo, ambientalista, um pesquisador, e nos ajudou a compreender esse problema dessa chamada crise hídrica, quando nós vemos são diversos fatores, inclusive uma má gestão
e uma irresponsabilidade numa política econômica desenvolvimentista que levou a tudo isso, e principalmente uma mineração na região metropolitana de Belo Horizonte, que agora ameaça destruir o último reduto que nós temos, que é a Serra do Gandarela, que é do sistema do Rio das Velhas. E contra essa destruição nós vamos lutar com certeza. Paulo, né, volte aqui e traga outras pessoas que possam reforçar essa luta. Muito obrigada. Foi um grande prazer, muito obrigado, estamos à disposição.